Olá, estaremos agora fazendo essa aula acerca do assunto intervalos reais. Se a gente considerar A e B seriam dois números. Dois números. A e B assumiria o valor de dois números reais, quaisquer, com A menor que B. Ou seja, a ordem da sequenciazinha 1, 2, 3, 4, uma sequência 2, 4, 6, desde que o número anterior seja menor que o superior. Os subconjuntos dos reais são chamados de intervalos reais. Exemplo: reta numérica e a representação de dois intervalos. Por que intervalos? Porque entre esses dois números aqui, nós podemos colocar outros números, outros espaços de número. Aqui nós temos um intervalo aberto em 1, aberto em 2, que significa que 1 e 2 não fazem parte do intervalo. Aqui nós temos aberto em A, o que significa que o valor que A assumir não está no intervalo, e fechado em B, o que significa que o valor de B que ele assumir estará dentro do intervalo. Dizemos que o intervalo é aberto quando seus extremos não estão incluídos. Vamos ver aqui. Temos duas representações. Nós podemos representar assim: colchete aberto para fora, significa que o A não faz parte, os valores que A assumir não vão fazer parte desse conjunto. Colchete aberto em B significa que os valores que B assumir também não vão estar incluídos no intervalo. X pertencente aos números reais. Quem são os conjuntos dos números reais? A gente estudou que o conjunto dos números reais, eles englobam todos os números. Números decimais, números negativos, positivos, frações, números irracionais, todos os números que existem estão dentro do conjunto dos números reais. Aí aqui nós dissemos o quê? Que x vai ser um número, desde que ele seja menor que os valores que B assumir. Vamos olhar aqui embaixo. B, todos os números que vierem nessa direção. E os valores, deixa eu usar amarelinho aqui também, os valores maiores do que o A possa vir a assumir. Vamos ver aqui o A. Aqui ele, os números maiores que ele, ou seja, nessa direção. Os números que nos interessam são os números que vão estar entre esses dois valores. Por isso, intervalo é o intervalo entre dois números. Os valores que podem ser colocados entre esses dois números. O intervalo aberto, ele também pode ser representado quando indicamos apenas um dos extremos e o outro é considerado infinidade de elementos, ou seja, tem infinitos elementos em uma direção, nós colocamos só um limite. Ele inicia neste ponto, mas não tem fim. Ou seja, nós vamos representar aonde ele inicia, mas aonde ele não tem fim, nós vamos utilizar esse símbolo aqui, ó, o símbolo do infinito. Aí vocês podem questionar, professora, o mais infinito e o menos infinito, por que tem mais e menos? Vamos chegar a esse ponto, com calma, vamos só ressaltar aqui alguns fatos importantes antes disso. Ó, vejam aqui a representação do colchetes. O colchetes é outra forma de representar esse intervalo. Colchete aberto, intervalo aberto aqui também em A. O A não faz parte, a bolinha não está pintada, ou seja, intervalo aberto. Aí vamos à primeira explicação de por que
nós temos aqui o nosso maisinho no infinito. O infinito, nós já sabemos que significa o quê? Que nesta direção aqui, os números não têm fim. Nós sabemos que eles começam no intervalo aberto no valor que a assumir, mas indo nessa direção, ou seja, a direção direita da reta numérica, ele não tem fim. Por isso é mais infinito. O mais, ele representa a orientação de sentido que a reta numérica está tendo. Se os números vão ser infinitos à direita, e essa é uma observação muito importante, à direita, nós vamos ter mais, vamos ver se eu faço o símbolo do infinito aqui, mais infinito. À direita, mais infinito, se eu pedir para representar entre colchetes. Ou seja, começa aqui, nós sabemos o ponto inicial, mas não sabemos o ponto final na direção direita, mais infinito. Vamos para a próxima representação aqui embaixo, ó. Colchetes abertos, colchetes abertos. Neste caso do infinito, o colchete aberto significa que não tem fim. Neste caso do A, significa que, ó, bolinha não pintada, bolinha aberta, o número que A, o valor que A assumir, ele não vai estar incluído no intervalo. Da mesma forma que nós ressaltamos ali, ó, infinito, significa que não tem fim, não vai ter fim nesta direção aqui, ó. Os números vão continuar infinitamente. Quantos números puderem ser colocados, nós podemos incluir. Da mesma forma, o que significa agora esse menuzinho aqui? O menuzinho significa o sentido, a orientação. Dessa vez, o nosso sentido é a esquerda. Vamos ver aqui. Esquerda. Sempre que a orientação for à esquerda, os números infinitos do conjunto seguirem essa orientação, o nosso infinito vai ser menos infinito. Ou seja, vamos lá, mais uma vez ressaltando. É orientação, menos infinito, os números são infinitos à esquerda. Mais infinito, os números são infinitos à direita. Aqui nós temos exemplos de alguns tipos de intervalo para vocês poderem seguir como guia. Lembrando que bolinha cheia, quando a bolinha estiver pintada, a bolinha estiver cheia, vamos até colocar aqui para vocês verem. Bolinha cheia aqui, ó, bolinha pintada, bolinha pintada. Nós temos aqui, ó, bolinha pintada, bolinha pintada. Em todos os cantos em que você vê a bolinha pintada, a bolinha cheia, o intervalo ele é fechado. Ou seja, esse valor aqui, se A fosse 2, 2 estaria incluído dentro deste intervalo. Porque a bolinha fechada significa que inicia nele, inicia no número 2. Aí vamos ter aqui a representação também de colchetes fechados. Quando o colchetezinho aqui, ó, neste intervalo estiver fechado, ó, colchete fechado e colchete fechado nessa direção. Se o colchete estiver fechado, significa a mesma coisa, bolinha fechada, o número ele está incluído no intervalo, ele faz parte. Quando nós formos representar na forma tabular, ele vai estar incluído. Ou seja, ressaltando aqui, inclusão dos extremos. Agora, próximo ponto. Bolinha vazia, pessoal. Lembrando aqui, bolinha vazia. Ó, vamos ver aqui as representações, ó. Bolinha vazia nós temos aqui, temos outra bolinha vazia nesse local. Aí aqui, ó, bolinha vazia. O que a bolinha vazia representa? Representa que este número, esse valor que ele vai assumir, não faz parte do nosso intervalo. Ou seja, se dessa vez esse valor for A igual a 2, B igual a 3, esses valores não vão estar incluídos no nosso intervalo. A bolinha vazia representa isso. Relembrando aqui, colchetes abertos,
colchetes abertos, colchete aberto, aberto, colchete aberto. Temos aqui colchete aberto e colchete aberto, ou seja, nenhum desses valores vai estar incluído no nosso intervalo. Olha aqui, exclusão dos extremos, o que significa que o valor não vai estar dentro do intervalo, na nossa representação tabular. Deixa eu apagar aqui rapidinho os que tem infinito para a gente dar uma olhada. Aqui, o que significa quando nós temos infinito? Vamos lá, relembrando, só para relembrar, pessoal. Quando a gente tiver infinito, aqui ó, representação mais infinito, ele está no sentido direito, os números não vão ter fim no sentido direito. Mais e menos infinito significa sentido. Aqui ó, mais infinito, os números estão infinitos na direção direita, ou seja, à direita do intervalo todos os números são infinitos, não tem fim. Aqui ó, menos infinito. Sentido, direção esquerda. Todos os números do intervalo no sentido esquerdo, na direção esquerda, eles não têm fim. Ó, mais uma vez, infinito à esquerda. Todos os números à esquerda deste intervalo são infinitos. Aqui nós temos o intervalo único. Vou até mudar a cor para a gente ressaltar ele. Ó. Esse aqui ele vai ser tanto infinito à direita, quanto infinito à esquerda. Ele é um intervalo que ele não tem início nem fim, ele é infinito tanto à direita, quanto infinito à esquerda. É um caso especial. Seguindo em frente. Aqui, vamos ressaltar mais um pouquinho dos intervalos ilimitados, para não ficar dúvida sobre a questão. Vejam aqui, ó, colchetes abertos em A, intervalo aberto em A, e temos aqui mais infinito, ou seja, no sentido da direita, todos os números eles são infinitos, ou seja, seguindo esse sentido, vou marcar aqui mais uma com a cor mais forte. À direita, todos os números são infinitos. Aí, qual é o próximo caso? O próximo caso seria colchetes fechado em A, ou seja, intervalo fechado em A. A faz parte do intervalo e infinito positivo. Todos os números à direita, eles são infinitos. Agora, vamos ver os infinitos à esquerda. Vamos começar primeiro pelo A. Aqui, ó, aberto em A, o colchete, bolinha não pintada, bolinha aberta, o A não faz parte do nosso intervalo. Infinito negativo, ou seja, no sentido esquerdo, todos os números no sentido esquerdo são infinitos, não tem fim. Você pode encontrar infinitos números. Aqui, ó, colchete fechado em A, bolinha fechada em A. A é um número que faz parte do intervalo, ele está incluído. Nós temos aqui negativo, infinito, ou seja, o sentido esquerdo, os números são infinitos. Agora, nós vamos trabalhar com dois exemplos para ficar melhor para vocês. Aqui, olha, nós temos primeiro o que nós temos que fazer para poder representar o intervalo. Nós temos aqui o intervalo A. A é o conjunto, o intervalo que a gente vai, o subconjunto que a gente vai representar, o intervalo numérico. Ó, aberto, vamos prestar primeira atenção, aberto em menos 2. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo seria vocês traçarem essa reta aqui. Traçou a reta. Ok, professora, tracei a reta. O que eu faço agora? Escolham 2 pontos dessa reta. Marquem um ponto e outro ponto, indiscriminados. Não precisa representar ainda. Marcou os 2 pontos, também não
coloque bolinha vazia nem cheia. Só faça 2 pontinhos aí, para a gente poder se identificar. Nesses 2 pontos, você vai pegar os 2 números que estão no intervalo. Aqui nós temos menos 2, colocaremos o menos 2 de um lado e o 5, colocaremos o 5 do outro. Agora, as observações. O colchete de menos 2, ele se encontra para fora, não está fechado. Logo, nós vamos ter aqui, olha, bolinha aberta. Não pinta a bolinha, mantém a bolinha aberta. Agora, vamos observar o colchete do 5. O colchete do 5, ele está fechado, olha, está para dentro. Logo, nós iríamos vir aqui no 5 e pintar a bolinha. Bolinha fechada. Segundo passo, é a gente preencher os números que ficariam entre menos 2 e 5. Antes de menos 2, nós temos o número menos 1, 0, 1, 2, 3. Teve um erro de digitação aqui, está me faltando que número? O número 4. Vamos inserir ele agora. 4 e 5. Vamos ver aqui a representação tabular do A. Se nós pegássemos esse A e fôssemos representar ele de forma tabular, ó, não é colchete. Agora a gente vai usar o quê? Chaves, na forma tabular. A gente vai incluir todos os números que fazem parte deste intervalo. Menos 2, bolinha aberta, não faz parte do intervalo. O primeiro número que faz parte do intervalo é menos 1. 0, 1, 2, 3, 4. Ó, observando aqui, o 5 é bolinha fechada, logo ele faz parte do intervalo. E terminamos com 5. Não é um intervalo infinito, ele tem um início em menos 2, um fim em 5. Agora vamos observar aqui o nosso segundo exemplo. O subconjunto B, o nosso intervalo numérico B. Da mesma forma, o primeiro conselho é: tracem a reta, marquem. Vamos ver aqui, nós temos o número 3, venham aqui na reta numérica e marquem um pontinho para o número 3. Então, já que o número 3 existe, vocês vão lá e marquem um pontinho para 3. Quando nós formos olhar agora o nosso segundo membro deste intervalo, nós vamos perceber que ele é o quê? Infinito. Então, nós não temos que marcar a bolinha. Aí, vamos observar o quê? Se ele vai ser infinito à direita, infinito à direita ou infinito à esquerda. Como é que nós vamos saber disso? Ó? Menos, se o infinito for negativo, ele é à esquerda. Se o infinito for positivo, ele é à direita. Aqui nós observamos que o número infinito que nós estamos estudando, ele é positivo, ou seja, infinito à direita. Não precisa marcar nenhum pontinho, só precisa deixar a retinha bonitinha aí. Próximo passo, nós vamos representar o número que nós temos, o início do nosso intervalo. O nosso intervalo ele inicia no número 3. Nós vamos lá no pontinho que nós já marcamos e escrevemos o número 3. Agora, nós temos que observar o quê? Esse intervalo em 3, ele vai ser aberto ou fechado. Colchetes para fora, nós temos o quê? Intervalo aberto, não pinta a bolinha. Como você iria agora fazer? Nós podemos preencher com alguns números, não todos os números desse intervalo, porque nós sabemos que esse intervalo tem infinitos números. Aqui nós colocamos alguns. O 4, o 5, o 6, o 7,
o 8 e assim por diante. 9, 10, infinitamente. Pode continuar. Representação desse intervalo nós fizemos aqui na forma tabular. Agora não é mais colchetes, agora nós usamos chaves. Vamos observar. O menos 3, ele é bolinha vazia ou bolinha cheia? Ele é bolinha vazia, ele não está incluído no intervalo, então nós não colocamos ele aqui. Nós iniciamos o nosso intervalo a partir do próximo número. O número 4 está dentro do intervalo, está contido. O número 5 está contido, o número 6, o número 7, o número 8. Para não continuar escrevendo, já que são infinitos números, nós usamos aqui as reticências, 3 pontinhos, representando que este intervalo é infinito. Aqui vocês têm 1, 2, 3, 4, 5 intervalos para vocês representarem eles na forma tabular. Vai estar disponível já no app de atividades de vocês, vai estar a imagem de cada um desses intervalos. Eu recortei essa imagem, cada intervalozinho vai estar na imagem. Vocês só tem que abrir essa imagem e lá. O intervalo A vai ser igual, abre chaves, coloca os membros, fecha chaves. Está na imagem dentro do app. Simplesmente vocês abram a imagem, olhem o intervalo e coloquem na forma tabular respondendo a atividade. Obrigado por assistirem mais uma aula. Boa atividade para vocês.